Boa tarde. Hoje com o nosso 7º Papo Cretino, numa edição super especial com esse filtro maravilhoso que vocês estão vendo aqui, onde eu apareço meio em estilo Incrível Hulk, por conta da qualidade da minha câmera. Então não se preocupem, não é problema de vocês, é um problema meu com a minha câmera. Mas, para compensar esse problema visual, eu tenho uma convidada muito especial. Ela se chama Thaís Sawaki. A Thaís é atriz, palhaça, contadora de histórias, formanda do curso de licenciatura em teatro há 5 anos e membro fundadora do grupo Folhas de Papel. Thaís, eu falo diretamente do Solar dos Silva, no Jurunas. Tu falas de onde? Boa tarde. Boa tarde, eu falo aqui da Transcoqueiro, aqui na entrada do Una, na divisa entre Ananindeua e Belém. Toma, vai ser um papo também, assim, quase intermunicipal, né? Quase. Beleza, a Thaís é uma contadora de histórias, teremos muitas histórias para ouvir da Thaís hoje, então vai ser um papo bem legal, Thaís. Eu começo sempre apresentando, dizendo que é uma ação do projeto Tribuna do Cretino, né? Nesse período que a gente está sem espetáculos, está tudo parado. E aí esses debates têm promovido uma discussão de conjuntura, uma discussão da situação da cidade, do país e da nossa arte, que é o teatro. Tá? Os tópicos que nós vamos abordar, Thaís, são teatro e interculturalidades, Brasil e Japão, teatro e pesquisa, a pesquisa no grupo de teatro e no grupo de pesquisa em teatro, teatro e militância política, políticas públicas para o teatro em tempos de pandemia, teatro, palhaçaria e contação de histórias, que é exatamente o teu ramo, e teatro e interações virtuais em tempos de pandemia. Esses são os nossos tópicos. Mas antes da gente abordá-los, eu sempre faço uma questão introdutória, apresentando o quadro atual que a gente está vivendo, né? Nós estamos há 4 meses convivendo com a pandemia no Brasil, e os números que nós temos hoje, 14 de julho, que é a data que a gente está gravando, são os seguintes. Mais de 1.800.000 contaminados pelo novo coronavírus, 72.833 mortos no Brasil. No Pará, são 126.529 infectados, com 5.993 mortos. Qual é a tua sensação quando contrastamos esses números com as notícias dos restaurantes lotados no Cumbu nesse último final de semana? Já é de tristeza, já é quase de uma apatia, sabe? Porque a gente fica aqui, a gente se sente até meio besta, né? De estar em casa enquanto tá todo mundo, a vida tá normal, as pessoas estão indo pro shopping, pro restaurante, fazendo festa, e a gente tá aqui, assim. E não adianta mais, sei lá, sabe? A gente assim, fica indignado, se estressa, chora. E no final, se não pode amarrar as pessoas nas casas delas, né? Aí, sei lá, eu fico meio... Já tô, sabe, naquele estado de... fazer o quê, né? Não posso mais fazer nada. É impotência mesmo. Como é que foi a movimentação aí no período do lockdown? Até que deu uma diminuída boa, assim. Mas assim que acabou o lockdown aqui, galera na rua, já sem máscara, galera fazendo festa, a gente até fez uns vídeos, assim, zoando essa galera, assim, porque galera fazendo festa, assim, um somzão alto, festa junina rolou aqui embaixo, assim, no meio da ruazinha, que é tipo uma praça que tem, né? Aí várias famílias reunidas e tá assim. Aqui parece que já tá tudo bem, assim, sabe? A pandemia começou ali por meados de março, né? Quais foram os projetos que foram interrompidos pela pandemia, Thaís? Estavam em andamento e iam começar? Muitos, assim. A gente vinha numa crescente, né? No começo, a gente começou o ano com tudo, assim. Agenda de março lotada, apresentando, assim, todos os finais de semana. E aí a gente apresentou em Castanhal, viemos para Belém, apresentamos no Casarão do Boneco, e aí segunda-feira acabou.
A gente ia passar 2 semanas apresentando ainda. E aí acabou, assim. E a gente viu tudo sendo cancelado. Agenda de maio, de abril, né? De junho. E aí foi aquele balde de água fria, assim. A gente ficou meio... E agora? Né? A gente vai desdobrar essa questão quando a gente chegar mais lá na frente, quando a gente for falar de políticas públicas em tempos de pandemia, tá? Eu sei que isso foi um baque muito grande para quem vive dessa arte, para quem vive da nossa arte, né? E que trabalha fazendo 1000 coisas para conseguir sobreviver fazendo teatro, né? Mas eu vou começar com o nosso tópico 1, fazendo uma pequena contextualização para chegar à pergunta, tá? A gente vai começar falando sobre teatro e interculturalidades, Brasil e Japão. Eu escolhi esse tópico para ser o primeiro, porque eu acredito que ele permite abordar alguns aspectos bem peculiares da tua trajetória de vida e que são, ao mesmo tempo, um traço característico e muito presente na abordagem de pesquisa de diversos grupos de teatro pelo mundo. Eu estou falando da questão intercultural. Com a expansão da internet pelo mundo inteiro, práticas culturais passaram a ser disponibilizadas para conhecimento público. E isso, de um modo ou de outro, tem proporcionado diversas experiências para o fazer teatral. O Felipe Zarrilli, que é o autor que eu vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, ele chama atenção para esse prefixo, inter, ou seja, esse espaço entre coisas e, no caso específico que nós estamos falando, um espaço entre culturas. E aí, nós tivemos a oportunidade de trabalhar no GITA, ficaste lá no GITA, eu acho que cerca de 2 anos, 3 anos, que é um grupo de pesquisa que trabalha com práticas interculturais de treinamento psicofísico, né? Nós treinamos Hatha Yoga e Koloripai, que são práticas indianas, e Tai Chi Chuan, que é uma arte marcial chinesa. E nos anos de 2016 e 2017, tu participaste do processo de criação do Fenda, que foi a montagem teatral que eu dirigi e que nós adaptamos o Rei Lear do Shakespeare. E foi nesse processo que eu dirigi o teu solo, e tu vai me corrigir depois o nome, mas que a minha pronúncia chama Caminho de Ninguém, que aborda exatamente esse espaço entre que tu viveste na tua infância, ou seja, uma parte da tua infância vivida no Brasil e uma parte dela vivida no Japão. Então, eu queria que tu começasse contando para a gente essa tua vivência nesse espaço entre essas duas culturas, Brasil e Japão. Então... eu vim para cá muito nova, né? Eu tinha 10 anos. Tá bom que para quem tem 23, 13 anos atrás, não é assim tanto tempo, né? E foi assim, foi um baque muito grande viver entre essas duas culturas, porque eu nasci no Japão, cresci lá, eu cheguei a morar aqui no Brasil quando era criança, pequenininha assim, até os 6 anos, depois eu voltei para lá. Então, as minhas maiores lembranças da infância são de lá, né? Apesar de terem lembranças também daqui. E... Qual é a pergunta mesmo? Desculpa. Eu quero que tu conte pra gente essa história de tu viver a parte da tua infância lá no Japão e a parte dela aqui no Brasil. E como que a gente foi trabalhar. Quando eu descobri isso no processo do Fenda, como que a gente foi trabalhando isso e abordando essa interculturalidade no teu solo, que a gente chamou de caminho de... Sim. Então, a gente trabalhou, eu acho que mais pelo lugar desse não lugar, né? Que não é nem Japão e não é nem Brasil, porque ao mesmo tempo em que eu vivia lá, eu era vista como brasileira, totalmente assim, e lá a xenofobia é muito grande em relação a quem é de fora, né? Então eu cresci nesse contexto lá, e aí eu chego no Brasil, aí logo que eu chego na escola eu sou quem? A japa. Aí eu fico, como assim? O que tá acontecendo, né? Então... eu acho que no Fenda a gente trabalhou muito esse não lugar, na verdade, né? Que é o caminho de ninguém. Que eu acho que é um não lugar que todo mundo tem um não lugar guardado, e no meu caso é um não lugar espacial mesmo, porque eu não me sinto parte, às vezes, nem daqui, nem de lá, sabe?
Tu ainda te sente assim hoje, Thaís? Um pouco. Confesso que ainda sinto um pouco, sabe? Ainda tô achando o meu lugar aqui, porque também quando eu chego aqui, por exemplo, eu não me sinto parte da comunidade japonesa daqui do Brasil, sabe? Porque a minha família não é uma família tradicional. Tem muitas famílias aqui brasileiras, de imigrantes, que são muito tradicionais, né? Mantém toda a cultura. E a minha família não. Nós somos totalmente abrasileirados, sabe? Então eu também sinto eu não me sinto parte da comunidade também daqui, né? Então eu ainda estou nesse caminho de saber qual é o meu lugar aqui agora, já que eu estou aqui agora, eu preciso descobrir, né? E é isso, assim. E eu acho que dentro do processo criativo, eu acabo trazendo... Tudo que eu faço é um pouco autobiográfico, né? Eu acabo trazendo, talvez, essa vivência da infância e esse lugar de busca mesmo de um lugar, né? Agora, conta pra gente, é o teu pai que é japonês? Como é que é essa tua descendência? Ixi, não, a minha mãe, que era descendente, né? Assim, ixi, uma confusão. Tudo começa em Alenquer. Alenquer é uma cidade lá do Baixo Amazonas, próximo de Santarém, e minha família é inteira de lá. A minha mãe, ela é ribeirinha. Minha avó era ribeirinha, né? E os velhos Sauaques, a família Sauaque chegou em Alenquer lá pela década de... Acho que foi década de 50 mais ou menos, chegaram em Alenquer. E lá eles começaram a trabalhar e construir mesmo assim, um mini império, sabe? Eles eram donos de armazéns e tudo mais. E nesse contexto, minha avó e meu avô se conheceram. E meu avô e minha avó fizeram a minha mãe e a minha tia, né? Só que a minha avó nunca casou com meu pai. Então a minha mãe é a filha ilegítima, digamos assim. Então, assim, a minha mãe nasceu... a gente até brinca na família que o boto da minha família era japonês, né? Minha mãe é filha de um boto japonês. Então, a minha mãe nasceu nesse contexto, assim, ribeirinha, e ela veio para Belém, aqui para Belém, quando ela tinha uns 12 anos, de morar com o pai, né? Que era o japonês. E aí, sim, aí o meu pai também tem origens japonesas, origens de Alenquer. A mãe do meu pai conheceu, todo mundo era amigo de família, sabe? E o meu avô, meu pai é brasileiro, daqui mesmo, de Belém, nasceu aqui. E como todo mundo já se conhecia ali de Alenquer, né? Vieram morar em Belém, se reencontraram aqui. E aí, nesse contexto, meu pai e minha mãe se conheceram e casaram e tudo mais. E foram para o Japão trabalhar, naquele boom dos anos 90, né? Da imigração da emigração, né, dos brasileiros indo trabalhar no Japão. E lá foi quando nasceu eu e meu irmão. Então, assim, nós somos filhos de brasileiros, né? O sangue japonês é um quarto, assim, de mim. Só que o que me aproxima mais de lá é o fato de ter nascido lá, crescido lá, estudado lá, né? Nascestes lá? Nasci lá. Nasci, vivi 3 anos, aí eu vim pro Brasil, voltei com 6 de novo para lá. Então eu passei, assim, 7, 8 anos da minha vida lá. Conta rapidinho, como é que é o teu contato com as crianças japonesas? Lá? Assim, eu sempre fui a estranha, né? Porque eu tinha uma estatura maior, porque eu sou alta, né? Perto das japonesas. Meu cabelo era cacheado, só tinha o olho puxado, mas meu cabelo era cacheado, então eu já era muito diferente delas lá, assim, né? E algumas assim, me aceitavam muito bem, por ser brasileira, e outros não. Parece que quanto mais o tempo passava, maior ficava a xenofobia, sabe? Acho que elas iam crescendo, escutando em casa, são brasileiros. Brasileiro é muito mal visto na região onde eu morava, na época, porque, sim, eles eram vistos como os bagunceiros, sabe? Galera festeira, os maloqueiros e tal. E aí eles meio que estigmatizavam mesmo a gente, né? Então, assim, eu lembro até hoje, assim, de uma amiguinha que eu
tinha. A gente cresceu, estudou na creche juntos, primeiro, segundo, terceiro ano juntos. Aí já no último ano da escola, antes de ir pro Brasil, um belo dia eu tava voltando para casa com uma outra amiga minha que era brasileira, porque a gente se juntava lá também, né? Os brasileiros eram megazord, assim. Aí, um belo dia a gente tava voltando para casa e a menina simplesmente parou e virou pra gente e falou: parem de me seguir. Aí a gente ficou: como assim? A gente tá indo pra casa, o que tá acontecendo, né? E ela começou a xingar: seus porcos, voltam pra terra de vocês. Isso tudo em japonês, né? Vocês não deviam estar aqui. E começou a bater na minha amiga, assim. E foi horrível. E até bom, minha amiga também revidou, né? Mas depois aquilo ficou marcado, assim, até hoje, né? Porque é uma pessoa que cresceu com a gente. Tanto essa minha amiga que era brasileira também, que hoje também vive no Brasil, a gente cresceu no Japão. Então, a gente cresceu na mesma cidade. Então, lá nessas cidades, as escolas, você estuda na mesma escola com as mesmas pessoas a vida toda, praticamente, né? Então, a gente tem foto com essa menina, tipo, bebê, assim, na creche. E aí, um belo dia, do nada, sabe? E era assim, essa relação. Nunca foi muito flores. Não é à toa que os amigos, a maioria dos amigos também eram descendentes brasileiros de lá, né? Thaís, eu vou acender a luz aqui para ver se minimiza esse incrível Hulk aqui. Peraí. Tá. Eu acho que piorou. Piorou, né? Não, tá, melhorou. Melhorou? Tá, então melhorou, tá mais... Dá pra te ver um pouquinho melhor. Ficou uma coisa meio boate agora, né? Eu já gostei. Bom, agora eu queria que tu comentasse um pouco sobre a tua experiência nas práticas interculturais do JITA. Essas práticas elas foram sistematizadas pelo Philip Zahiri, né, que é um performer norte-americano, que faleceu recentemente em 28 de abril. Como é que foi o período de treinamento no JITA? Que tipo de espaço entre tu conseguiste perceber durante a tua passagem pelo grupo? Então, eu cheguei no JITA em 2016, assim, ainda muito... ainda não conhecia muitas pessoas aqui em Belém, né, que eu tinha chegado em Belém em 2015, então eu estava procurando ainda, assim, um lugar com pessoas e tal. E aí foi quando eu entrei no JITA, em 2016, e todo aquele treinamento, né, o psicofísico, e aí... Foi, acho que no primeiro ano do processo a gente não abordou muito essa questão da trajetória pessoal, né? A gente foi abordar mais no ano seguinte, 2017, que foi o que deu origem ao Fenda, né? E foi durante esse ano de 2017 que eu consegui associar mais a prática do treino com a poética da interculturalidade, né? Porque até então ainda ficava muito separado aquela visão do treinamento e da poética. Pareciam que eram coisas totalmente distintas, né? Não sei se tu lembra dessa loucura. Uhum. Até hoje assim, ainda tem essas crises, né? E aí, quando a gente começa esse processo do Fenda, foi quando tu começaste a instigar a gente a buscar essa olhar para dentro mesmo, né? Para associar com o texto que a gente estava trabalhando na época do Reiria. E aí foi quando eu comecei a perceber, assim, que... Posso explicar? O JITA era quase um sushi brasileiro, sabe? Sim. Porque a gente traz uma coisa que vem de fora e transforma, né? Eu acho que o JITA estava vivendo esse processo, acho que ainda vive até hoje, esse processo de transformação do que veio de fora para o que a gente vive aqui. Porque a gente também a gente não consegue fazer o que o Zahiri fazia. Óbvio que não, até porque é outro contexto, é outro... Quem já passa o treino já é o Cesário, que já aprendeu com o Zahiri, né? Outro espaço e tal. E aí, nesse processo do Fenda, eu comecei a perceber, assim, esses JITA como um sushi mesmo. Que a gente traz sushi para cá pro Brasil, coloca cream cheese, frita no óleo, sabe? Aquela papagaiada faz hambúrguer de sushi que agora tem, que eu já vi. Coisa que lá não tem essas coisas. E eu acho que o JITA é isso, assim, pra mim. Até hoje eu vejo dessa forma, sabe? Legal. Escorrendo já para o tópico 2, teatro e pesquisa,
a pesquisa no grupo de teatro e no grupo de pesquisa em teatro. Tu participaste do GITA, que é um grupo de pesquisa que é cadastrado no diretório de grupos do CNPq, e desenvolveu uma bolsa de pesquisa, inclusive, na tua passagem por lá. Registrando que o GITA ele foi o primeiro grupo de pesquisa em artes cênicas aqui da Universidade Federal do Pará, que foi criado pelo CESAR em 2006. Né? E na tua trajetória, tu passaste por lá e desenvolveu uma bolsa, né? Mas tu também participas do grupo Folhas de Papel, que é um grupo de teatro que trabalha com contação de história, cultura popular e palhaçaria. Ambos os grupos desenvolvem processo de pesquisa para realizar suas montagens, seus trabalhos. Né? Quais são as características em comum e quais as diferenças que tu observas nesses modos de fazer pesquisa em teatro? Sim. Então, quando eu estava no GITA, foi o primeiro grupo que eu fiz parte aqui em Belém, né? E eu entrei nessa crise mesmo. Paralelo ao GITA surgiu Folhas, né? Com o objetivo de contar histórias, assim, primeiramente. E aí eu comecei a pensar, nossa, eu faço GITA, mas eu não saio daqui dessa sala. Cadê a minha relação com o público? Para onde é que eu vou? Isso, eu vou fazer teatro o resto da vida para 10 pessoas numa sala que se interessam pelo trabalho, né? E quando eu entrei nessa crise, assim, eu comecei a focar um pouco no Folhas e outros grupos também na palhaçaria e tudo mais. E aí eu ficava, não, eu meio que deixei um pouquinho de lado o GITA, isso já é mais recente, né? Por causa dessa crise de pensar, nossa, eu fiz essa pesquisa, desenvolvi, tô com o corpo em prontidão, tô com tudo assim, pronta pra cena, mas cadê as pessoas, sabe? Cadê o meu retorno social nisso? Porque eu vejo, né, a minha arte, meu trabalho, como eu preciso dar um retorno social, sabe? Eu penso muito assim hoje. E aí com Folhas, dentro do Folhas, desenvolvendo já a contação de história, palhaçaria, e hoje o teatro também, eu comecei a perceber que o meu trabalho no GITA é o que fundamenta muita coisa no Folhas, do meu trabalho como atriz no Folhas. Então, hoje eu enxergo a importância do GITA na minha vida, que é a pesquisa em artes. Isso. Eu acho que serve como um alicerce para minha pesquisa no processo criativo do grupo, né? Do Folhas, que é o grupo que eu digo que com ele que eu ando por aí pelos caminhos, encontrando as pessoas e apresentando e tudo mais. Então essa diferença é bem clara para mim. O grupo de pesquisa formal é uma base para você poder trabalhar para fora, digamos assim, embaçar outras pesquisas na área do teu grupo mesmo, sabe? Para criação já voltada para o social, voltado para o teu trabalho, para além dos muros da escola, sabe? Legal. Fez sentido? Todo. Eu vou pular aqui os tópicos para acompanhar a linha desse raciocínio da tua trajetória, tá? Eu vou pular aqui para o tópico 4 e depois a gente volta para o 3. No tópico 4 tem o teatro, palhaçaria e contação de história, que é para aproveitar o enredo aí que tu estás falando, tá? Uhum. Vou começar a desenvolver contigo uma reflexão sobre contação de história, que é uma coisa que no meu tempo não existia. Né? No meu tempo de escola de teatro, eu sou da turma de 99, 2000, então a gente fazia 1000 coisas para sobreviver de teatro, mas contação de história não estava no horizonte, não tinha. Então a gente fazia animação de festa, animação de aniversário, fazia teatro de rua, fazia arte e educação com o Detran, a gente participou do projeto Pacto pela Vida no Trânsito e fazia performance de educação no trânsito na rua. O que aparecia, a gente fazia. Mas contação não existia. Então, estou falando de 20 anos atrás. E hoje, eu observo que tem um mercado consolidado de contação de história muito forte na cidade. Né? E aí eu trago, então, passagens de duas críticas, uma do Leonel Ferreira e uma da Lana Lima, discutindo um pouco sobre essa relação da contação de história com o teatro. Tá? A posição do Leonel
é uma posição que ele diz que teatro e contação de história podem ser a mesma coisa e convivem ali muito pertinho um do outro e que são técnicas muito próximas e que se confundem. A Alana também defende isso, mas a Alana defende um posicionamento de técnicas específicas para o contador de história. Tá? Então, eu vou primeiro apresentar umas passagens da crítica do Léo e vou te fazer uma pergunta a partir do posicionamento do Léo e depois eu faço a partir do posicionamento da Alana. Então, na crítica teatral Olho, Logo Imagino, do Leonel Ferreira, ele problematiza a contação de história, O Olho que Transvê, da Marluce Araújo, que é uma contadora de história também, que eu acho que você deve conhecer. Pensando sobre o trabalho da Marluce, ele abre a crítica perguntando: a contação de história pode ser considerada um espetáculo de teatro? A argumentação do Léo, ao longo da crítica, considera que o contador de história trabalha com o uso da imaginação, daquilo que está sendo contado, narrado, e técnicas teatrais que o contador se utiliza para estimular exatamente a imaginação de quem assiste à contação. O Léo conclui o seguinte, que em Belém criou-se um fenômeno de apresentação, de contação de história, que, na verdade, são espetáculos de teatro de curta duração. Tu concordas com ele? E como é que o Grupo Folha de Papel pensa e trabalha a relação do teatro com a contação de história? Eu concordo em partes, porque eu acho que é isso, sim, tipo, eu sou uma atriz, eu comecei no teatro, tanto eu quanto o AJ, né? Então, é automático, é natural que a gente traga os elementos para contar histórias. Né? As pessoas contam histórias de formas diferentes. A gente usa muita coisa do teatro justamente porque nós viemos do teatro. Mas a minha avó trazia o quê? Coisas que ela aprendeu com o pai dela, que é da linguagem oral. Aí o pedagogo já traz aquele negócio da faculdade, né, da pedagogia e tudo mais, para contar suas histórias. Então, sim, a contação de história acaba tendo essas características do teatro um pouco, né? Mas dentro do grupo, a gente consegue diferenciar muito bem o que é contação e o que é teatro pra gente. Porque o que difere muito é a metodologia. Quando a gente monta um espetáculo dentro do grupo, o processo é muito mais longo, é uma pesquisa muito mais densa, sabe? Em relação ao que a gente vai contar, em relação à dramaturgia, em relação ao trabalho mesmo da pesquisa anterior, né? De como a gente vai apresentar, desenvolver esses personagens, como a gente vai contar essa história no teatro, né? E já na contação de história, a gente já está numa dinâmica, assim, eu e o AJ, porque nós contamos histórias juntos, né? Não é um conta, depois o outro conta, a gente conta juntos. Então, já tem uma dinâmica, assim, que a gente lê uma história numa manhã, a gente ensaia de tarde, assim, a gente já consegue contar aquela história de forma, assim, fluente, de forma bem dinâmica, né? Então, dentro do grupo é bem característico, assim, essa dinâmica, né? Do que é contação e do que é o teatro. Tanto é que a gente está com o espetáculo agora, a gente está no processo do espetáculo, junto com o Aníbal, que é a Princesa da Torre do Galo, que é um espetáculo de teatro de animação que veio de uma contação de história. A gente contava uma história e a gente decidiu fazer um espetáculo dele. Então, e mudou toda a dinâmica, porque, inclusive, foi difícil largar, né, a forma que a gente contava a história para transformar essa história em uma dramaturgia para teatro de animação, sabe? Travou? Não, tá indo. Tá. Então, a gente está nesse processo, assim... Então, é muito diferente a gente contando história e a gente fazendo espetáculos. É muito diferente pra gente que tá por trás, né? Não sei como é pro público. Eu acho que o público acaba que talvez seja parecido, sabe? Mas... Pra gente, nossa metodologia é bem marcada, assim, internamente, né? A Alana diz o seguinte, tá? A perspectiva dela, falando também sobre o trabalho da Marluce, ela escreve a crítica intitulada Transver o Mundo, que é uma réplica à crítica do Leonel. A Alana começa reivindicando, aí abre aspas, são palavras da Alana, a necessidade de uma técnica específica para o trabalho do contador.
e a importância de reconhecer a contação como um ofício educativo, artístico e profissional. Fecha aspas. Ela afirma que, aí abre aspas de novo, é uma citação grande dela, todo ator é um contador de histórias, mas nem todo contador... Travou. Opa, travou? Tá travando um pouquinho. Vou repetir. Vai. Parou onde? Não, tava indo, mas tava travando. Vai devagar pra ir. Voltou ao normal. Tá, vai. Tá, então a Alana diz que todo ator é um contador de histórias, mas nem todo contador é um ator. Sim. O contador é, antes de tudo, um ser apaixonado pela história, pela leitura, pelo poder da palavra. É aquele que se põe a serviço da palavra como ponte entre a história a ser contada e o ouvinte. O contador é livre para ser quem ele é, ou ser quem quiser, ou ser quem ele quiser dentro da história que ele conta. Ele pode estar neutro ou caracterizado. Pode encenar ou ler em voz alta, contanto que o objetivo seja ensinar a transver o mundo por meio da palavra. A Alana, portanto, dá ênfase a técnicas do uso de palavras que são específicas para o contador de histórias. O que tu achas dessa posição dela, que enfatiza bastante técnicas de utilizar a palavra para ajudar aquele que está acompanhando a história a transver o mundo por meio da palavra dele? Eu concordo, eu acho que é isso. Eu acho que é justamente isso mesmo que diferencia o nosso fazer de contação de história, nosso fazer teatral, né? E quando a gente conta história, nosso foco é a história, é contar aquela história, fazer o espectador imaginar aquela história. Então, tudo que a gente usa, todo recurso que a gente usa é para evidenciar essa história, que é uma história oral, né? Que sai através das palavras, né? Mesmo a gente usando o corpo, a gente usa um corpo, a gente faz uma encenaçãozinha assim, mas o foco é a história, o foco é a imaginação. Tudo que a gente faz assim é para conseguir visualizar a história, sabe? Então eu concordo sim quando ela fala disso, né? Como é que tu avalias esse crescimento desse mercado de contação de histórias? Tu atribui a alguma coisa? Não sei. Eu acho que é um pouco das oportunidades, talvez, que surgem, ou é uma questão mercadológica mesmo, sabe? Eu vejo, às vezes, por exemplo, eventos em que se contratam contadores de histórias, talvez porque seja muito mais barato do que contratar um espetáculo, sabe? Ou então se contratam contadores de histórias ao invés de contratar o palhaço animador de festa para trazer uma coisa mais, digamos assim, mais cult, sabe? Sim. Para o evento. Eu acho que é um pouco da moda, talvez. Mas também eu acho que tem a ver com o intercâmbio mesmo. Hoje em dia, com a internet, a gente tem acesso a muito mais coisas. Eu acho que está muito mais acessível também contar histórias, sabe? Dentro da pedagogia está sendo muito mais trabalhado também essa questão, né? Muito mais explorado. Então, acaba crescendo automaticamente esse mercado mesmo da contação de histórias, né? Ok. Agora, um outro movimento que é forte também na cidade é o da palhaçaria, né? E eu observo que ele vem crescendo, a cada ano ele vem crescendo. Eu acredito que o trabalho que o Marco faz, o professor Marco Maued, na Escola de Teatro, ele dá uma contribuição e uma alavancada bem interessante, bem forte, nesse movimento de palhaçaria que a cidade tem, né? Eu queria saber como é que começa a tua trajetória com a palhaçaria e como que vocês trabalham a palhaçaria dentro do Grupo Folhas. Eu comecei na Escola de Teatro, uma disciplina dentro da licenciatura. Foi quando eu comecei o primeiro contato com a palhaçaria, né? E aí, já estava rolando a contação de história com folhas e com o varieté.
Varieté surge quase aí. Quando a gente começa a fazer esse intercâmbio com o Caixote Velho, que era o nome na época do grupo, do outro grupo, né, que era o Diego e o Ruber, que eram palhaços que contavam histórias. E por serem amigos íntimos e tal, a gente acaba se aproximando e tal. E a gente começou a fazer esses intercâmbios, assim. E dentro desses intercâmbios, começou a trazer a palhaçaria, né? Mais eu do que o AJ, porque na época o AJ não tinha passado pela disciplina de palhaçaria da escola, né? E a gente começou. E na época, começou, isso foi 2017. 2017. Foi 2016. Não lembro, foi 2017, eu acho. E aí... Tá, eu comecei na escola de teatro e tal, juntando com a galera. E quando foi em 2018, rolou o Festival de Circo de Itaquaruçu, né? Que nós fomos, e como fomos junto com a galera do Clown Nosso, e o Varieté Paralelo. Na época tinha o espetáculo Guerra ao Horror, que era dos meninos, e nós entramos dentro do espetáculo, né? E quando nós fomos pra lá, assim, foi aquele baque, assim, porque a gente conheceu vários palhaços de rua, do circo, assim, é outra linguagem, né? Porque dentro da escola de teatro, a gente trabalha muito o palhaço, o clown do teatro, da caixa, né? E quando a gente chega lá, é um impacto, assim, que, nossa, outro rolê, assim. E a gente se apaixona, assim, de verdade. A gente fica meio encantado com aquilo. Eu, principalmente, foi quando eu abri os olhos para essa relação com o público, sabe? De como isso engrandece o nosso trabalho, como é pessoalmente, de ver, nossa, como eu afetei tantas pessoas, assim, né? Dentro de um espaço aberto da rua. Os espetáculos aconteciam num anfiteatro lotado de gente, assim. E quando a gente volta, 2018, a gente começa com essa ideia da expansão da palhaçaria dentro da cidade, né? E a gente forma o grupo Cortina de Retalho, que era um projeto de circulação pela cidade, com cenas de palhaçaria pelas praças de Belém. Aí, enfim, sonhadoras, né? Galera sonhando, a gente ia, não, a gente vai com todo gás, chegava lá, apresentava, cadê as pessoas? Paravam 2 pessoas, assim, iam embora, sabe? E assim a gente foi fazendo, até que um dia não deu mais, porque é uma coisa que demanda, a gente estava indo todo final de semana, e demanda tempo, né? E acabou que começou a ficar pesado mesmo dentro da rotina, com as prioridades e tudo mais. Só que essa ideia da palhaçaria de rua, da palhaçaria que é mais escrachada, talvez, continuou com a gente. E a gente continuou com o trabalho da palhaçaria e tal, dentro do Varieté, que era outro grupo, né? Na época o Folhas ainda era só contação de histórias. E quando foi ano passado, nós fomos para São Paulo apresentar o espetáculo Guerra ao Horror, que é sobre minha direção, né? E lá a gente fez uns trabalhos, foi quando a gente entrou em cena com a galera de lá, assim, que também eram palhaços do circo, de rua e tal. E foi muito gostoso, assim, participar desses espetáculos com eles, assim. E quando a gente voltou, surgiu o Magia Mistério, que é o espetáculo mais... Foi quando a gente falou, não, os Magia Mistério, eu e o AJ em cena, vamos colocar como folhas. E lá nós assinamos como grupo Folhas de Papel o espetáculo Magia e Mistério, que é um espetáculo totalmente assim do circo, porque não tem uma dramaturgia, é um trabalho de mágica. A gente começou a explorar nessa época, ainda teve isso. Lá em Itaquaruçu, quando a gente foi pro festival, a gente olhou assim, até uma brincadeira que a gente tinha, a Jota olhava e falava, gente, palhaço tem que ter habilidade. Porque lá os palhaços jogavam malabares, andavam de perna de pau, faziam um monte de coisa, a gente não fazia nada, né? A gente é ator. Aí a gente começou a explorar a mágica, né? A linguagem da mágica, porque era mais acessível. A gente não tinha como fazer acrobacia, porque a gente não tinha você não sabia onde aprender. A gente não tinha dinheiro para comprar, para treinar malabares, essas coisas, né? E aí a gente começou com o trabalho da mágica. E surgiu o Magia e Mistério, que é um grande espetáculo, assim, é uma grande bobagem, na verdade, né? Que acaba sendo foi um grande treino, tá sendo, né? É um treino, assim, a gente tem as habilidades, a gente tem um roteiro, mas o que acontece
é que a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente sabe as mágicas que a gente tem, mas é o público que diz o que vai acontecer, que horas vai acabar, tá ficando chato, tá ficando legal, o que é que a gente faz? Esse jogo, a gente está começando a sistematizar mais esse jogo, né? E agora a gente está com os Hermanos Silva, que é quando a Sucena entrou no grupo. Nós formamos agora o trio, Los Hermanos Silva, e que a gente está nessa pesquisa também. A gente estava nessa pesquisa quando veio a pandemia, né? E foi isso, assim. Então, a palhaçaria dentro do Folhas ainda está muito tateando, talvez, assim, por essa linha mais do improviso e tudo mais. Mas que também é bem distante da contação de história. Eu acho que a palhaçaria é o mais distante de todos da contação de história. Porque o teatro acaba que a gente faz espetáculos, a gente chama de teatro, quando é conveniente, sim, a gente fala que é teatro. Ou então, é uma questão mercadológica também. Sim. Sobrevivências, né? Quando a gente vendeu pro Festival de Teatro Nilza Maria, a gente vendeu Los Hermanos Silva, né? Que é um espetáculo que a gente tinha estreado no Nilza, mas acabou que veio a pandemia e tudo mais, e pam. Então é isso, assim, dentro do Folhas. Tem a palhaçaria, tem o teatro com teatro de animação, e tem a contação de histórias, assim. Ou seja, vocês trabalham com um pouquinho de cada coisa, né? E vão descobrindo as relações e vão descobrindo, às vezes o próprio processo vai apontando caminhos e aí a gente vai descobrindo fazendo, né? Acho que é um pouco isso que vocês fazem. Sim. É exatamente isso. A gente está num processo muito de experimentar, sabe? De se jogar, de descobrir mesmo onde a gente está. A gente não está se preocupando em entrar numa caixinha, sabe? Que é uma coisa, inclusive, que me fez talvez me afastar um pouco da escola de teatro. Acho que caiu? Não. Pode seguir. Caiu? Não. Não, pode seguir. Que foi, acho que, pouco de que me fez me afastar um pouco da escola de teatro, né? A gente está fugindo desses rótulos, sabe? Do que a gente faz. A gente parou de usar nariz, por exemplo. Aí já começa a falar, nossa, palhaços que não usam nariz. Aí a gente fala, gente, não, é só uma experimentação. A gente vai ver o que vai dar, entendeu? Aí contadores de história que usam um corpo. Sim, a gente usa, a gente... Mas a gente vai fazer o quê? Teatro, né? Aí, é um teatro que enfim... Enfim, mas está nessa vibe, sabe? De experimentar mesmo. Aproveitando que a gente voltou a tocar na escola de teatro, e a gente estava falando ainda há pouco sobre grupo de pesquisa e grupos de teatro, né? Tu achas que a pesquisa dentro da academia, ou seja, lá dentro da escola de teatro, ainda é muito academicista, ainda é muito formal, muito careta, quadrada? Sim, eu acho. Eu acho muito. Inclusive, eu acho que é uma coisa assim que ainda estou nessa crise, sabe? De tentar entender que lugar é esse da pesquisa em teatro, porque ao mesmo tempo que ela é importante, ela é necessária, ela é uma conquista muito grande dentro da academia, ela ainda está num lugar talvez muito distante, sabe, da extensão mesmo, do que deveria ser, do que eu acredito que deveria ser, né? E a realidade aqui fora da escola é muito diferente da realidade de dentro, né? Dentro da escola, por exemplo, pouco se fala de produção teatral, pouco se fala de como se vive de arte, é possível viver de arte, sabe? É possível viver de teatro. O que é esse teatro que se faz na periferia? O que é esse teatro que as pessoas consomem aqui fora, sabe? E ainda está muito distante, eu ainda sinto muito essa distância muito grande em relação à vida aqui fora, sabe? Eu também sinto. Se isso te acalma. Então, acho que da vez aí a minha crise, né? Pra quem não sabe, eu ainda não entreguei meu TCC. Deveria ter me formado em 2000 e... Quando foi? 15, 16, 17, 18. 2018. Sai em 2020 já.
E eu acho que é justamente no momento que a gente sai da escola, né, que a gente começa a fazer a palhaçaria da rua, a contar história por aí, e viajar e conhecer pessoas, e até se relacionar com as pessoas de fora da escola, né? A galera do casarão do boneco ali, que é uma galera que é mais da cidade, né? Outros grupos da cidade também. E aí eu olho para a universidade e não consigo... Parece que tudo que eu vou falar parece ser vazio, sabe? Eu penso, para que eu vou falar sobre isso? Quem eu vou afetar com isso? Sabe? Enfim. Bom, voltando para o nosso tópico 3, teatro e militância política, políticas públicas para o teatro em tempos de pandemia. Desde a suspensão das atividades em março, os órgãos gestores da cultura do Estado e do município, aí temos Fundel, Secult, Fundação Cultural do Pará, eles lançaram algumas ações emergenciais para atender o setor cultural. Eu cito especificamente os 2 festivais, né? O Festival Te Aquieta em Casa, da Secult, e o Embalando a Arte na Rede, da Fundel. Vocês submeteram propostas para esses editais? Foram contempladas? E como é que tu avalia esses 2 editais? Enfim, primeiro foi né, o Te Aquieta em Casa. Eu submeti, mas não foi aprovado, mas aí, junto com a Jota, a gente também submeteu o dele e foi aprovado. Mas foi um edital totalmente, assim, cagado mesmo. Uma cagada aquele edital. Eu vejo, assim, uma bagunça, porque nada do que foi escrito parece condizia com o que aconteceu. Os artistas indo contra os artistas, uma briga interna entre os artistas, né, de fulano merecia mais do que outro fulano, e essa briga que talvez não fosse o foco, porque o erro foi da Secult, né? Que mais uma vez conseguiu desmobilizar toda uma classe com um edital, sabe, que totalmente precipitado, assim. Eu lembro que a gente escreveu a Jota, aí era até o dia 20, não sei, a inscrição tinha um prazo de acabar, né? E antes do prazo acabar, foi lançada uma lista de aprovados. Aí a gente ficou, mas como assim? Mas ainda nem receberam todos os materiais para avaliarem, sabe? Então quem enviou primeiro acabou tendo menos concorrência do que quem enviou depois. Aí já foi, pô, como assim? Aí teve a questão dos funcionários públicos que também se inscreveram e aprovaram. E toda essa questão, assim, a questão da burocracia também rolou, né? Aí vem a segunda fase, e a segunda fase emenda com a terceira fase. Então, quem estava esperando pela terceira fase não teve terceira fase, porque foi emendada com a segunda, porque houveram muitas inscrições. A Secult tentou talvez conseguir conquistar, né, os artistas, acabou enfiando os pés pelas mãos e causando, assim, uma grande confusão mesmo. Foi erro atrás de erro, muitas críticas em relação ao Te Aquieta. Eu acho que as pessoas ganharam, precisavam, mereciam sim. Todas, inclusive mais pessoas deveriam ter sido contempladas, né? E foi assim. E o da Fundel? Da Fundel é uma palhaçada, né? Olha que eu sou palhaça, mas... Quesito burocracia, a Fundel, ó, ganhou, número 1. Eu não consegui nem submeter. Não consegui recolher todos os documentos, sabe? E não só eu, muitas pessoas também não conseguiram juntar esses documentos. Pediam até comprovantes de IPTU, sabe? Nossa. Tem gente que, sabe, é muito complicado, umas coisas assim absurdas. Parece que foi feito realmente para não passar, né? Tanto é que sobraram vagas, né? Rolou também o de Ananindeu aqui, do Embalando a Arte na Rede. Não foi. Foi esse o nome de Belém, né? Esse é o de Belém. O de Ananindeu foi a mostra de cultura, eu acho. Rolou agora, tá rolando. Que eu achei um processo bem mais simplificado. Inclusive, se Belém tivesse sido dessa forma, teria sido muito melhor. Foi bem mais simples, assim, documentação super simples. Era um valor bem mais baixo, mas eu acho que contemplou bastante gente, assim, que tinha dificuldade com a burocracia, justamente, sabe? Agora, em relação à Lei Aldir Blanc, que foi sancionada já tem
quase 2 semanas, que é uma lei de iniciativa popular que destina cerca de 3 bilhões do Fundo Nacional de Cultura para os trabalhadores da cultura. Tu tens acompanhado a trajetória da lei e quais são as tuas expectativas pela implementação das ações emergenciais via Fundel, Secult e Fundação do Pará? Eu estou acompanhando, assim, um pouco, tentando me encontrar, ainda estou tentando entender, né? Mas até onde eu entendi, vai ter verbas destinadas ao Estado e ao município, né? Até agora, Belém não falou nada. Está tendo a movimentação do o Fórum de Cultura, não, o Fórum de Teatro está se movimentando para colocar um representante do Estado, já que eu acho que talvez funcione melhor a questão do Estado. Eu estou contando com o Estado, porque realmente com o município está difícil. Inclusive, a gente está pensando como é que a gente pressiona, sabe? Esse prefeito, essa galera de Belém que a gente não vê movimento, ainda não. A Ananindeua, por exemplo, já lançou até cadastro para os fazedores de cultura. E Belém a gente não viu nem falar, a Prefeitura de Belém não falou nada ainda. Ainda está rolando, né, esses trâmites de como é que vai ser esse cadastro e tudo mais. E assim, eu tô realmente contando com isso para dar uma ajudada aqui também, principalmente com a questão dos editais, né, que serão lançados. Mas, ao mesmo tempo, com o pé muito atrás, sabe? Porque a gente não consegue mais confiar em nada, assim, do que vem, né? Eu vi o valor do que vem para Belém, é um valor considerável, assim, que é por município, né, que tem. Isso. E até agora não se falou o que vai fazer com esse dinheiro. A gente não sabe o que vão se fazer com esse dinheiro. E a gente fica um pouco de mãos atadas, porque a gente nem para a rua a gente não pode, né, ir lá, dar uma protestada e tal. E é isso. Por enquanto estou esperando ver, né, como é que vai ser. Estou, assim, tentando acompanhar o movimento. Tu citaste aí o Fórum Livre Permanente de Teatro. E eu acompanho também as ações do Fórum já há algum tempo, né? Uhum. Acho que nós estamos naquele grupo do WhatsApp do Fórum, né? Sim. E eu lembro de uma reunião há muito tempo atrás, que nós marcamos há pelo menos uns 10 anos atrás, tá? Uma reunião do Fórum. Nós marcamos numa manhã de sábado, no anfiteatro da Praça da República. Aí nós fizemos divulgação, chamando a categoria para discutir várias questões, que naquela ocasião eram questões de enfrentamento com a política do Paulo Chaves, então secretário. Apareceu nessa reunião eu, Paulo Ricardo, a Gisele Guedes e o Alexandre Luz. 4. Desde lá, isso me dá a impressão de que há um descontentamento generalizado com as ações da Secult, da Fundel, mas pouco envolvimento para uma ação organizada de enfrentamento da categoria teatral. Como é que tu avalias o envolvimento da categoria nas demandas diretamente ligadas às políticas públicas para o teatro, tanto na cidade quanto no município? Eu acho que a gente está muito dividido mesmo, né? É bem, a gente vê bem, lá na lista, lançaram uma lista, né, dos grupos de Belém, e eu senti falta de vários grupos, né, que ainda não estão ali. Então, eu acho que está começando a se expandir. Eu acho que agora com essa lei, com essa movimentação de agora, eu vi a galera de Santarém, sabe, que chegou, né, a galera de Santarém, a galera das outras regiões estão se chegando com um fórum, mas ainda tem muitos grupos que estão de fora, né? E talvez por falta de informação, ou por falta de crença, talvez mesmo, de talvez isso não dê nada, sabe? Picuinhas internas também, que eu acho que já está um pouco mais superados, talvez, espero. E eu acho que tá caminhando. De verdade, eu tô com essa esperança de que... Então, nós somos um grupo novo que entrou agora no fórum, né? E a ideia é começar a chamar também os nossos colegas da nossa geração aqui a entrarem nesse movimento político mesmo, que é o que eu acho que é a melhor forma que a gente tem de mudar alguma coisa, que é se organizando, né? Se unindo e se organizando. Certamente. Thaís, vamos já para o nosso último tópico, tá? Que é teatro e interações virtuais. Eu tenho sempre provocado os convidados a pensar sobre a questão da presença teatral nesse momento em que temos que manter distância,
por uma questão de saúde. Muitas experiências estão sendo produzidas testando a mediação das mídias virtuais. No próximo sábado, o grupo Folha de Papel vai participar do Amostraí Virtual, que é uma ação do Casarão do Boneco. Tu já participaste de outra experiência desse tipo, que foi mediada pela mídia virtual? Se sim, como foi? Se não, qual é a tua expectativa para essa participação no Amostraí? Não, acho que é a primeira vez que a gente está. Até então, a gente está só gravando vídeos e postando nas redes sociais. Até por uma questão de dificuldade técnica mesmo, de aparelho, o celular não aguenta. Eu estou é muito isso. Barulho. Exatamente. Aí a gente começa a gravar e começa aquele som lá no vizinho, é o cachorro latindo, é o ônibus passando. E aí chega para consumir o que é produzido dos colegas e tudo mais, não tem internet. Internet, uma porca travando, a gente não consegue assistir, né? Então é a primeira vez agora, depois de 3 meses, que a gente está participando de um evento, assim, virtual, né? E a gente está com expectativa bem alta, assim, de estar participando, mas é gravado, né? Já gravou, inclusive. Mas é segredo. Vai postar aqui na sexta. Ninguém vai assistir depois da sexta, depois tá. Eu não vou assistir até o final. Pois é. Mas foi a única forma também, né? Se fosse de outra forma, não sei se a gente conseguiria fazer. Se a gente conseguiria garantir as questões técnicas de fazer uma ao vivo, porque a gente queria fazer, a gente queria muito montar, apresentar o Magia e Mistério virtual, mas até agora a gente não conseguiu organizar a questão da internet mesmo. De garantir que a internet vai funcionar, que não vai travar e tudo mais, né? Porque até a gente poderia muito bem apresentar e... Sim, a gente tem espetáculos gravados e publicar um espetáculo gravado, mas já é outra linguagem, eu já vejo, assim, que existem, né, diferenças, assim, de um espetáculo gravado, de uma gravação, de um espetáculo, o espetáculo ao vivo, em que você consegue interagir com as pessoas, mesmo virtualmente, um espetáculo gravado para a câmera, que você usa o recurso da câmera, né, como deve interagindo com a câmera, e o audiovisual, né, que você elabora um vídeo, edita e tudo mais, né? Que é o que a gente mais tem feito ultimamente. Trabalhar o audiovisual, que a gente tem como editar, colocar uma música, gravar vídeos menores para ir juntando, sabe? Então é a primeira vez que a gente grava agora para mostrar aí, direto, assim. Consegui chegar, filmar direto. A gente teve que gravar várias vezes, porque a gente não conseguia. Primeiro o celular, a bateria foi embora e não queria voltar. Aí depois a gente estava terminando de gravar. Aí o porteiro começou a bater na porta, bater, o cachorro latindo, não deu jeito. E agora a última a gente conseguiu ir até o final. Outra vez a gata começou a puxar o fio e derrubou tudo. Aí na última vez aí depois a gente conseguiu gravar. Mas mesmo assim tem interferência do cachorro latindo, que já foi... Mas foi pouca coisa perto de tudo que rolou, assim. Então foram 2 dias para fazer um vídeo de 15 minutos, sabe? Uma apresentação de 15 minutos, assim. Dá trabalho. Com essa dificuldade, assim, que eu te confesso que eu ainda tenho um bloqueiozinho com essa questão das redes sociais e essa questão virtual, né? Muito por conta disso, sabe? Eu não conseguia te garantir essas questões técnicas. Agora, considerando a natureza do fenômeno teatral, que exige relações de espaço e tempo que só podem ser alcançadas na sua integridade, na presença física do espectador, como é que tu avalias as experiências de peças online? Eu, por exemplo, eu tentei até assistir um espetáculo de um amigo online, mas eu não consegui ficar mais de 10 minutos assistindo, porque eu me senti aprisionado, me deu uma claustrofobia, e eu percebi que tinha uma energia pulsante dos atores, a proposta era interessante. No entanto, eu ficava imaginando que aquilo seria maravilhoso no teatro, mas não era teatro. Entendeu? Então, a minha questão não é nem categorizar se é ou se não é,
Mas eu tenho dificuldade dessa mediação, porque, porque ela altera a recepção. A minha recepção eu não consigo. Como é que atua para esse tipo de coisa? Eu também tenho muita dificuldade. Eu cheguei também a assistir espetáculos gravados, que eu dormi, porque não por o espetáculo ser ruim, mas porque aquele negócio ali na câmera, na tela, passando, e não consegui. Eu cheguei a assistir um espetáculo também que foi feito para a câmera, e aí eu consegui acompanhar, mas porque, enfim, né, se eu não me engano, o rapaz ele tem uma pesquisa em relação a teatro à distância e tudo mais, então ele já tinha essa manha, né, de como dominar e tal. Mas ainda senti estranho, sabe? Eu ficava imaginando. Agora. E eu falava, não consigo, não é a mesma coisa. Travou? Travou, mas voltou. Aí também, assim, não é a mesma coisa, né? Parece tão frio. Ao mesmo tempo que tu vê a pessoa tá lá pulsando, dando o máximo dela, mas tu aqui, deitado na cama, assistindo, sabe? E, enfim, como espectador, a gente acaba participando, né? Quando a gente tá na presença. E quando a gente não tem o olhar do ator olhando pra gente, assim, olhando assim, sabendo que ele tá olhando pra gente, é estranho. Assim como apresentar olhando pra câmera, não vendo o olhar do espectador, é muito estranho. Eu ainda tô com um pouco de dificuldade, assim, te confesso, de me adequar mesmo, tanto como espectadora, tanto como artista, sabe? De ter esse recurso aqui da câmera como uma ponte, sabe? Sim. É estranho, Thaís, eu achei muito divertido, foi muito bacana te ouvir, muito interessante perceber o teu olhar como uma atriz que atua já em várias frentes, né? Experimentando várias coisas. Me remeteu um pouco ao meu período em que eu estava também me formando pela escola de teatro e estava saindo da escola e sempre com aquela pesquisa, e agora o que eu faço? E aí, experimentando coisas na rua, a gente passou um tempo, depois que eu saí da escola, eu entrei na escola, já tinha um grupo de teatro, que era um grupo de teatro que trabalhava aqui no Jurunas, que era o Teneteara. E quando eu entrei na escola, eu levo o grupo para lá, eu e o Pig, que é o meu primo, né, que é o Charles Wesley, a gente é da mesma turma, a gente leva o grupo cresce, e aí a gente sai da escola, passa mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos vivendo de teatro, nessa correria de fazer o que dá, e de pintar, e de experimentar, e usar perna de pau. A gente tinha um espetáculo que chamava O Circo em Família, a gente passou uns 2 anos vivendo de apresentar esse espetáculo na Batista Campos e no Anfiteatro da Praça da República, todo domingo de manhã, religiosamente, às 10 da manhã na Batista Campos e 11, 11h30 na Praça da República. E te ouvir contando essas tuas experiências, né, me remeteu muito a esse período e me traz uma jovialidade e me acende o ânimo de continuar fazendo teatro. E é muito interessante te ouvir, porque quando tu começas a falar, dá para perceber, tem um momento em que tu falas de 5 ou 6 grupos de teatro diferentes que tu estás envolvida e vai metendo uma coisa na outra. Isso só revela a potência do teatro pulsando em ti e nos grupos nos quais tu mantém essa relação. Então, eu queria te dar esse retorno. Foi muito gostoso te ouvir. E queria saber se tem alguma questão que eu não abordei que tu gostaria de abordar, que pode falar agora. Eu acho que, sei, é tanta coisa, né, para falar, que eu acho que, né, não dá no tempo, que não dá nessa plataforma, talvez. Muitas fofocas. Mas é isso também. Atualizar, né, Thaís? Tem muita coisa ainda. Mas te agradecer também, dizer que eu tô com saudade. Saudade de tudo, de todos, né? E acho que é isso que tu falou, né, gente? Eu reconheço, nós estamos começando, nós somos jovens e estamos com todo o gás, assim, sabe? E essa pandemia veio e
a nossa maior luta agora é não perder esse gás de continuar, porque até então o nosso foco é esse, é viver de teatro. A gente decidiu isso em 2018, falou, não, a gente vai viver de teatro, a gente vai fazer de tudo para continuar nessa, sabe? E esse é o nosso foco, e é esse caminho que a gente está seguindo, e é sempre muito bom, assim, trocar com quem aparece, assim, sabe? Trocar com tudo e com todos, assim. Então, te agradecer também. E acho que é isso. Vamos marcar uma tapioca aqui no Solar do Silva para comemorar quando tudo passar. Ouviu? Oi? Vamos marcar uma tapioca. A gente vai marcar uma tapioca aqui no Solar do Silva quando tudo Por passar. favor. Por favor. Com vinho ou com café? Aí. Café. Café? Tá. Eu vou deixar Café, vinho e café para não, né, para não contrariar ninguém. Ou cerveja. Opa! Colocar os 3 logo, pronto. Pronto. Thaís, obrigado. Merda pra gente e Evoé. Merda pra gente. Evoé. Beijo. Abraço pro AJ. Tá bom. Tchau.